Olá, caríssimo, caríssima, tudo bem? Estamos entrando no ar de novo, mais 30 minutinhos aí para trabalhar as nossas questões de concurso da Fundação Carlos Chagas. Que tal? Tá aproveitando bastante? Será que o estudo das questões com a gramática está te rendendo mais do que se fosse só estudar gramática, como a gente já comentou? Eu acho que sim, né? Porque assim você está se familiarizando com os enunciados das questões, está conhecendo a banca, porque essas questões que eu coloquei aqui são questões da Fundação Carlos Chagas. Então, como eles cobram, está aqui. Não coloquei outra banca. Então, Carlos Chagas cobra a crase assim, de diferentes maneiras. Cobra a interpretação dessa forma, ou outros conteúdos, sim. É a maneira deles. Então, você está conhecendo a banca, por isso que eu acho interessante trabalhar essa banca. Assim, bem, na aula passada eu tinha registrado o slide 40, mas não faz tanto tempo assim. Eu acredito que eu não consegui corrigir o slide 37, a questão 37. Acho que eu não corrigi. Mas se eu já corrigi, eu vou dar mais uma passada, né? Eu tinha marcado aqui, mas eu não me lembro. A gente já estudou, inclusive eu disse, a crase nós já vimos em aulas anteriores, quando tem crase, casos obrigatórios, casos proibitivos, casos facultativos, eu acho que já comentei com você, né? Então, pensando nessa possibilidade, eu vou começar a marcar aqui, explicando já na telinha por que da crase e por que não. Daí a gente vai lembrando os casos. Tudo bem? Então, presta atenção aí na telinha e vamos marcar o que diz. Diz assim, o acento indicativo da crase está empregado corretamente. Importante é marcar isso, corretamente. Então, veja só. Entre os romanos, o conceito de famílias chegou a incluir. Observe que aqui tem um verbo e que quando há verbo não tem crase, né? Então não acredito na A. É necessário cuidado ao se conferirem certos direitos a jovens. Veja, jovem é palavra masculina. Eu falei para você, também quando houver singular, plural, não tem crase. Primeiro que é masculino, segundo é que é singular, plural. Não pode ser. Certos pretores, a pretexto de, é uma locução masculina. A pretexto de melhor julgar, interpretar o direito constituído. Então, essa também não é porque é locução masculina. Deve-se à decisão do juiz, principalmente às considerações finais do advogado. Então, é assim, é como a decisão do juiz é o sujeito, está invertida a frase. Se eu deixasse na ordem direta, eu diria que a decisão do juiz deve-se a quê? Às considerações finais do advogado. Então, essa está correta, é a letra D. Com certeza, a letra D. Aquela orientação diz respeito a questões. De novo, quando está no singular e a próxima palavra está no plural, não tem crase. Por isso que não é a letra E. Agora, vamos ver a próxima, 38. Quanto à necessidade ou não do sinal de crase, está inteiramente correto o que se lê em crase. Olha, esse grande físico não pertenceu àquele grupo de cientistas que se mantinham à margem das contingências desalentos ao mundo à sua volta. Vamos pensar no aquele. Eu acho que eu comentei com vocês que é o único masculino que aceita a crase. Eu posso trocar por a este. Sempre que eu conseguir trocar aquele por a este, aquele tem crase, sabe? Então aquele tá ok. Vamos para frente. Que se mantinha na margem. Imagina o que eu poderia trocar por na. Então vamos colocar uma crase. Pronto, essa tá errada. À sua volta, diante do pronome possessivo, a crase ela é facultativa, né? No singular. Pode ou não, então essa crase ela é facultativa à sua volta. Tá correta também. A letra A não é porque faltou na margem. Vamos ver a outra B. Einstein não se limitou a escrever. De novo, verbo, não vai crase antes de verbo. A escrever textos científicos. Lançou-se a quê? Lançou-se a roda, tá certo. Lançou-se a quê? A roda dos grandes debates políticos internacionais. Nunca se coloca a crase antes de pronome.
a cuja órbita se repreendiam as decisões. Nunca se coloca crase antes de cuja. Pronome relativo, nunca. Vamos tirar isso aqui. Então vamos a outra. O cerceamento a que. Então quando você fizer a pergunta a que e vier uma palavra feminina, vai a crase. Então, o cerceamento a que? A liberdade. Nos regimes totalitários, leva a indignação coletiva às alturas. Leva quem? A quê? Então, leva a indignação a quê? Às alturas. Quando os que têm mais a dizer são intimidados a calar-se, é verbo, não tem crase, portanto, achamos a resposta correta, que é a letra C. Bem essa. Mas vamos continuar nosso estudo. Não cabe a qualquer pessoa levar a cabo uma experiência científica, mas a toda gente cabe decidir sobre o emprego que se dará às novas ferramentas da ciência. Bem, a qualquer, nunca vai crase antes de qualquer, nunca, não tem essa crase. Acaba a palavra masculina. A toda é pronome também, então veja, toda, qualquer, são pronomes indefinidos. Indefinidos não aceitam crase, tá? Pronomes indefinidos sem crase. Sem crase. Cabe decidir sobre o emprego que você dará aqui. Aqui está ok. Mas aqui não tem, ali também não. Por isso que a letra D não é. E com os nervos à flor da pele, como se eu falasse na flor da pele, então essa crase está certa. Assistimos na TV a uma cena. Nunca se coloca crase antes de uma cena. Então essa crase aqui não existe. Em que o homem rude promovido a quê? Promovido à condição de milagreiro, dava início a quê? A tão anunciada intervenção cirúrgica. Então faltam as crases ali, tem crase errada para dizer não à questão a alternativa letra E. Vamos mais um pouquinho à frente. Veja, considere as seguintes frases. O autor lamenta a situação dos jovens de hoje, mas vamos ver o que está pedindo. Vamos para frente. A eliminação da vírgula acarretará alteração de sentido apenas para o que está em. Então, tirar a vírgula acarretará alteração de sentido. Vamos ver? Então, só um pouquinho. É isso mesmo. O autor lamenta a situação dos jovens de hoje, que vive o tempo com uma espécie de presente contínuo. Caríssimo, aqui eu vou ter que explicar só um pouquinho essa questão da vírgula no quadro, tá? Então, assim, vou ter que escrever um pouquinho só para lembrar a pontuação. Que eu acho que eu comentei a aula passada, mas eu vou voltar. Então, quando você tem no estudo da pontuação, existe uma oração subordinada adjetiva que ela é classificada assim, ou ela é restritiva ou ela é explicativa. A gente entende pela pontuação e pelo sentido. A restritiva é sem pontuação. Antes do que? Ela restringe a informação. A explicativa é sempre com pontuação. Ela é isolada por 2 vírgulas, por 2 travessões. Então, nessa frase que tem ali, o autor lamenta, vou colocar aqui, ó. O autor lamenta. O autor lamenta a situação. O autor lamenta a situação dos jovens de hoje que vivem. Então, que vivem o tempo com uma espécie de presente contínuo, que vivem o tempo como uma espécie. Aí segue a frase de presente contínuo, não precisa escrever o restante.
Então, esta oração primeiro, o autor lamenta a situação dos jovens de hoje. Se eu deixar aqui, caríssimo, antes dos jovens, não é ali, é depois de jovens, depois de hoje, aqui, ó. Se eu deixar bem antes do que, nessa posição aqui, ó, sem vírgula, a gente entende o seguinte: o autor lamenta a situação dos jovens de hoje que vivem o tempo com uma espécie de presente contínuo. Então não são todos os jovens. Então sem vírgula seria só que o autor lamenta a situação daqueles que vivem o tempo com uma espécie de presente contínuo, só desses. Então ele tem um sentido. Agora, se nós colocarmos uma vírgula aqui, como está no exercício? Veja, aí o que nós entendemos é o seguinte: o autor lamenta a situação dos jovens de hoje. Quais jovens? O autor lamenta a situação de todos os jovens, tá? Então, sempre que houver uma vírgula, ou presença ou ausência da vírgula, nas orações adjetivas, que são aquelas que têm pronome relativo, tá? Então, pronome relativo, que é que, quem, qual, cujo. Sempre que tiver pronome relativo, a presença ou ausência da vírgula vai provocar a mudança de sentido. Vai mesmo. Tá? Então, se você quer analisar esse tipo de questão que é própria da FCC, marque alternativa em que a presença ou ausência do sinal de pontuação vai mudar o sentido. Ou eles podem perguntar, analisando a questão, que essa vírgula significa que alguns jovens vivem o tempo com uma espécie de... Não são alguns. Com vírgula significa todos. Sem vírgula significa alguns. Sempre lembre isso. Quando eu falo restritiva, ela limita. Não são todos. Quando eu falo explicativa, o que importa é a informação da oração principal. Então, se você quer marcar essa questão, é só você identificar pronome relativo, não vai alterar sempre. Agora, quando tem a segunda oração, por exemplo, veja aqui na telinha. Vamos voltar à telinha para a gente analisar. Na tela, você tem assim. Então, a número 1, o autor lamenta a situação dos jovens de hoje. Se é para marcar aquela que altera, essa tem vírgula, tem pronome relativo, altera o sentido. Altera o sentido. Muito bem. Agora aqui, ao final do século XIX, olha essa vírgula. Ocorreu o esquecimento dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas. Caríssimo, ao final do século XIX, se eu tirar a vírgula, vai continuar sendo ao final do século XIX. Isso se chama adjunto adverbial antecipado. Se eu tirar a vírgula, não vai mudar nada. Então, essa não altera. Agora, 3. Preservemos a memória do passado, cujas experiências encerram lições ainda vivas. Isso aqui, ó, é um pronome relativo. Sempre que tiver pronome relativo, altera o sentido. Sempre que tiver pronome relativo, vai alterar o sentido. Então, com vírgula, preservemos a memória do passado. Toda a memória do passado, toda. Se eu tirar vírgula, só aquelas cujas experiências encerram lições ainda vivas. Tá? Então, nós entendemos que vai alterar o sentido a frase 1 e a frase 3. Olha aqui, a eliminação da vírgula acarretará alteração de sentido na frase 1 e na frase 3. Portanto, resposta letra C. Tá? Isso aqui é bem comum nesse concurso. Vamos à frente. Considere as seguintes frases. Olha só, tenho sempre saudade dos tios que tanto fizeram por mim. Então, tenho sempre saudade dos tios, com vírgula, significa de todos os tios, porque que é um pronome relativo. Pronome relativo, ele se refere ao termo anterior, eu posso trocar por os quais, isso é pronome relativo, tá? Então, quando eu deixo com vírgula, eu tenho saudade dos tios de todos, que todos me ajudaram. Né? Agora, se eu tirar a vírgula, eu tenho de alguns tios. De 5 eu tenho de 3.
Entendeu? Então, quando eu tiro a vírgula, é alguns. Quando eu deixo a vírgula, são todos. Então, esse altera. Agora, aqui uma outra situação. Ela me passou as informações. Tem uma vírgula, apenas. Necessárias para inscrição no concurso. Então, pense assim. Se a gente tirar, por exemplo, esta vírgula, vamos tirar essa e deixar esta. Como é que a gente vai ler a frase? Ela me passou as informações apenas informações. Não passou mais nada, só informações. Conseguiu entender isso? Informações apenas, necessárias para inscrição do concurso. Agora, vamos tentar mudar aqui a vírgula? Vamos tentar mudar? Vamos fazer assim, ó. Se eu disser, ela me passou as informações, eu vou deixar essa, mas vou tirar essa. Vou tirar essa. Como é que eu leio? Ela me passou informações, apenas necessárias, não quaisquer, apenas as informações necessárias. Veja que o apenas se refere a necessárias. Então, se você mexer nas vírgulas que estão aqui ou aqui, vai alterar o sentido, altera o sentido. Então, a supressão da vírgula altera o sentido do que está em 1, 2... De novo apareceu um adjunto adverbial aqui, ó. Durante o dia todo, ela ficou se lastimando por não haver cumprido a promessa. Então, durante o dia todo, tem uma vírgula. Isso aqui é um adjunto adverbial antecipado. Se eu tirar a vírgula, como eu fiz, ou se eu deixar a vírgula, vai continuar sendo durante o dia todo, não vai mudar nada. Então, caríssimos, a gente pode acreditar que a resposta da 40 é a letra B. Tá aí, tá feita a questão. Vamos pensar para frente o que vem. Ah, olha só, esse texto é bem legal. Diz assim, discriminar ou discriminar? Só te lembrando que existe a palavra discriminar, que é outra coisa. Com E, discriminar é tirar o crime. É absolver. Quem faz isso é o juiz, tá? Aqui, discriminar ou discriminar, ele tem duas conotações. Ele pode ter conotação negativa ou positiva. Existe o discriminar no lado bom e no lado ruim, é isso que eu estou mostrando para você. E é esse texto que a gente vai ler. Veja se você consegue entender, é bem legal. Vou tirar isso daqui. Vamos à leitura. Lembra que as leituras são sempre muito atentas, né? Diz assim: os dicionários não são úteis apenas para esclarecer o sentido de um vocábulo, tá? Eles ajudam com frequência a iluminar teses controvertidas e mesmo a incendiar debates. Vamos ao dicionário Wise. Gente, isso aqui é um ótimo dicionário. Se querem comprar, pesquisar, pesquise esse dicionário, ele é muito bom. Faz a propaganda do dicionário. Então, vamos ao dicionário Wise. Ao verbete discriminar. Vamos ver o que ele diz lá no dicionário. E vai lá, encontramos entre outros essas duas acepções. Primeiro sentido, letra A. Discriminar pode ser perceber diferenças, distinguir, discernir. Então, vamos discriminar a lista de compras, vamos discriminar tal coisa. Agora, também tem a letra B, discriminar é tratar mal, ou de modo injusto, desigual. O indivíduo é um grupo de indivíduos, em razão de alguma característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções. Então, veja que existe o discriminar de discernir, existe o discriminar de pagar, de passar ou de tratar mal as pessoas. Vamos para frente. Na primeira acepção, discriminar é dar atenção às diferenças. Supõe um preciso discernimento. O termo transpira o sentido positivo de quem reconhece e considera o estatuto do que é diferente. Transpira o lado positivo. Discriminar o certo do errado é o primeiro passo no caminho da ética. Então, a gente consegue distinguir, discernir, separar o certo do errado. Já na segunda acepção,
Discriminar é deixar agir o preconceito, é disseminar o juízo preconcebido. Discriminar alguém e fazê-lo objeto de nossa intolerância. Então ele está fazendo uma análise dos dois sentidos. Aqui diz assim, ó, disse que, veja bem essa reflexão, diz que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade. Nesse caso, deixar de discriminar no sentido de discernir é permitir que uma discriminação continue no sentido de preconceito. Eu não vou explicar isso agora porque é uma questão de prova. Na hora da questão vou te explicar o que ele está falando com isso. Aí, ó. Estamos vivendo uma época em que a bandeira da discriminação se apresenta em seu sentido mais positivo. Trata-se de aplicar políticas afirmativas para promover aqueles que vêm sofrendo discriminação históricas. Mas há, por outro lado, quem veja nessas propostas afirmativas a forma mais censurável de discriminação. É o caso das cotas especiais para vagas numa universidade ou numa empresa. Essas cotas especiais, esse tipo é uma discriminação cujo sentido positivo ou negativo depende da convicção de quem avalia. Então, as acepções, os sentidos, acepções, são inconciliáveis, porque tem o sentido positivo e o sentido negativo. Você está entendendo isso, né? Mas estão no mesmo verbete do dicionário e se mostram vivas na mesma sociedade. Então, o que diz o texto é que a palavra que nós lemos aqui, ó, o sentido positivo, negativo, são inconciliáveis. Um é distinguir, o outro é separar, é tratar mal. Mas elas estão no mesmo verbete. Elas são inconciliáveis, mas estão no mesmo verbete do dicionário, né? Vamos ver se a gente consegue marcar as questões de interpretação? Então, a 41 diz assim, ó. A afirmação de que os dicionários podem ajudar a incendiar debates confirma-se no texto pelo fato de que o verbete discriminar padece de um sentido vago e impreciso? Não, o texto não diz isso. Não está escrito que padece de sentido vago e impreciso, gerando inúmeras controvérsias. Não. Apresenta um sentido secundário? Não, ele não classifica primário e secundário. Não tem esse sentido secundário variante de seu sentido principal secundário. Também o texto não diz isso, ele não faz essa distinção. Abona, libera tanto o sentido legítimo como ilegítimo, não está falando em sentido legítimo nem ilegítimo, não diz isso. Daí, faz pensar nas dificuldades que existem quando se trata de determinar a origem. Não, ele não está falando de dificuldade em determinar a origem, ele está fazendo uma reflexão sobre os dois sentidos da palavra discriminar. Logo, ele incendeia debates pelo fato de que o verbete discriminar desdobra-se em acepções contraditórias que correspondem a convicções incompatíveis. Por isso que gera debates, incendeia debates. Porque são opiniões, são acepções contraditórias, convicções incompatíveis, mas que está no mesmo verbete. Entendeu? Então, vamos marcar a letra E como resposta correta. Vamos à próxima. Essa é aquela frase que eu disse para você que eu não ia explicar muito, senão eu acabaria respondendo. Então, disse que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade. Então, para eu explicar isso aqui, eu vou ter que, para você entender essa frase, porque as pessoas leem, os homens são desiguais porque foram tratados com o mesmo critério. A igualdade é ser alcançável se abolida a fixação de um mesmo critério para casos muito diferentes. E assim a gente vai lendo.
eu consegui botar na cabeça dos alunos essa ideia seguinte: tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade? Significa que, por exemplo, um exemplo prático de sala de aula. Você sabe que hoje as escolas públicas, pelo menos aqui no Paraná, aquela briga, não sei se é todo o Brasil, então eu estou um pouco fora já da escola, que sou aposentada da escola, mas a escola pública está brigando pela inclusão do aluno na sala de aula. Então, eles querem colocar crianças que não têm o mesmo déficit de aproveitamento, tem déficit de aproveitamento, não consegue acompanhar o raciocínio de outras crianças, que dizem normais. Mas não são normais, são pessoas que têm dificuldade de acompanhar. Por exemplo, pessoas que têm síndrome de Down, outras síndromes ou dificuldades, que eles querem inserir na mesma sala. Então, eles querem tratar igualmente os desiguais, porque são desiguais. Não são piores, mas são desiguais. O que vai acontecer? A própria turma vai discriminar. Eu sei. Eu já trabalhei em grupos que tinha pessoas, crianças, alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, que tinha dificuldade de relacionamento, que tinha pautas de autismo, ou tinha síndrome de Down. E o Ministério ou a Secretaria de Educação, não, você tem que tratar igual, coloca junto. Os colegas já torciam o nariz, não tratando mal. Pô, professora, não entende, atrapalha, não deixa a gente fazer o trabalho. Então, sempre ficavam deixando de lado. É isso que o texto diz. Tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade. Então, já que tem crianças com esse déficit, tem que ter escola especial, sala especial para essas crianças, com professor para atender. Ou então, numa sala de aula, ter 2 professores. Você não concorda comigo? Eu acho. Tudo bem, inclusão social, todo mundo é igual, eu sei. Mas acontece que as pessoas, tanto é que para trabalhar em grupo, os colegas procuram seus afins. Né? Ninguém quer trabalhar, mesmo o preguiçoso e o estudioso. O estudioso vai procurar alguém do seu grupo. Né? Não quer que entre o preguiçoso, assim também. Esse é o sentido dessa frase. Não é que a gente tenha que discriminar, excluir, separar e fazer, aquela é a sala, tá vendo? Aquela é a sala da criança especial, hein? Aquele lá são os burros, tem gente que diz isso, até, isso é uma maior maldade. Mas não é isso, é simplesmente ter ferramenta, ter professor preparado para atender os 2 lados. Então vamos deixar junto, mas vai ter que ter um professor que vai ajudar, para incluir, para ver realmente a inclusão, porque do jeito que está, não há inclusão. Pensando assim, eu posso responder essa questão 42, volte lá a telinha. Diz que tratar igualmente os desiguais é perpetuar a desigualdade? A resposta da 42 está aqui, ó. A igualdade só é alcançável se abolida a fixação de um mesmo critério para casos muito diferentes. Não pode ter mesmo critério para casos diferentes. Se for abolido isso, a igualdade é alcançável, mas se quiserem colocar critério com casos diferentes, nunca vai terminar a desigualdade, nunca vai terminar a discriminação. Então, essa aqui, caríssimo, é a resposta correta, tá? É a letra B. E aqui, a última por hoje, né, dessa aula, trabalha com a parte de vocabulário, que sempre tem a parte de vocabulário. A 43 diz assim: considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento. Então, iluminar teses controvertidas é a mesma coisa, amainar e acalmar. Amainar posições dubitativas, dubitativa não é a mesma coisa que controvertida. Iluminar não é a mesma que amainar, essa não. Um preciso discernimento, uma arraigada dissuasão, dissuadir é convencer alguém de algo. Então, dissuasão não é discernimento. Não. Disseminar o juízo preconcebido, dissuadir o julgamento predestinado. Preconcebido? Também não. A forma mais censurável, o modo mais repreensível. Beleza, essa aqui está ok. É a letra D e a última. As acepções são inconciliáveis. Faltou um pedaço aqui. São inatacáveis. As acepções de novo.
inatacáveis não é a mesma coisa que inconciliáveis. Então, não também. Aqui eu tenho que corrigir. Na próxima aula eu vou corrigir essa questão, tudo bem? Não precisa brigar, eu vou trazer a palavra que faltou aqui. Então essa, mas estaria errada. Bem, caríssimo, acho que assim nós demos já mais um passo aí nas nossas aulas, mais umas questões corrigidas. Você tem no seu material até a questão 47, de conforme começa o novo texto, que é fotografias. Então vamos fazendo, se você conseguiu ter esse material, tá todo lá. Na próxima aula eu vou trazer mais um pouquinho, que são 24 aulas e nós estamos na aula número 16. Um grande abraço, continue estudando. Obrigada, né, por essa oportunidade na sua casa e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!